Quartão ainda. Esperar o Juca, na começando do Juca, o Juca é fera, mãe. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Boa noite quem acompanha pela internet. A ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal Taberá, realizada em recinto próprio aos 20 dias do mês de outubro do ano 2014, só a presidência do vereador Jair Briano Sobrinho, havendo o número regimental, constatou-se a presença do vereador Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo Oliveira, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecides Balduino e Pedro Geraldo Vaz Macedo. O senhor presidente declarou aberta a sessão, provendo as palavras sobre proteção de Deus, e deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações números 104, 105, 106, 107 e 108. Na sequência, foi apresentado o projeto de lei número 2, de autoria do vereador José Vanderlei Barreira, que dispõe sobre nomenclatura para locadores próprios às praças públicas. O projeto de lei número 5, também autoria do mesmo vereador, que denomina a Escola Municipal de Jardim Santa Inês 1. Esses projetos foram encaminhados para análise das comissões. Não havendo matéria a ser apresentada, a palavra ficou livre. Após o pronunciamento de alguns vereadores, passou-se para a ordem do dia. Não havendo matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre. Após o seu uso por diversos vereadores, encerrou-se a sessão, do que eu, para constar, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida, aprovada, será devidamente assinada. Coloque em discussão a ata. Em votação. Favorável permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Com matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura de indicações 109 a 111. Indicação número 109, 2014. De acordo com o que organiza o regimento interno em seu artigo 151 da Casa de Leis, ouvido o douto plenário, indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente a instalação de poço artesiano central na área industrial em nosso município. Justificativa: as empresas que ali estão se instalando necessitam urgentemente desse poço artesiano central para que possa distribuir água e todas as empresas a dar início aos trabalhos. Jair Briano Sobrinho, vereador. Indicação número 110. Indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente para que forneça marmitas aos funcionários operadores de máquina e demais que deslocam a realizar serviços na zona rural, em nosso município. Justificativos: muitos funcionários chegam de manhã para trabalhar, na maioria das vezes ficam sabendo internário, neste momento tendo que providenciar alimentação, pois pode levar o dia inteiro na zona rural para realizar o serviço. E com o fornecimento de marmitas, esses funcionários teriam melhor condição para realizar as suas funções. Jair Briano Sobrinho, vereador. Indicação número 111. Indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente, a OADR, a retirada do barranco em frente à rotatória da SP 249, que liga Itaberá ao distrito de Turiba do Sul, em nosso município. Justificativa: este determinado barranco atrapalha a visão
da grandiosa obra da creche construída no Jardim Santo Inês. É uma obra que merece ser vista por todos, e por ali trafegam o outro motivo. Também é o perigo dos veículos escaparem da rotatória e passar reto colidindo com o barranco, como já vem acontecendo, e com a eliminação deste tudo resolverá. José Pedro Santos, vereador. As indicações serão enviadas ao Executivo. Não havendo mais matéria a ser apresentada, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra, passamos na ordem do dia. Também não havendo matéria para ser na ordem do dia, deixa novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, eu quero começar a minha fala fazendo uma análise das eleições, esse segundo turno, onde deu para a gente notar que a campanha política, neste segundo turno, ela decorreu de uma forma bastante estranha e perigosa, chegando ao ponto de, algum momento, se criar dois grupos rivais, quando se deveria, a campanha política, cada candidato a presidente está debatendo aquilo que mais interessa à sociedade, que era o plano de governo e quais melhorias trariam para o nosso povo, deixando assim bastante claro como eleitor escolher aquilo que vinha de encontro com os interesses e com as nossas necessidades. Pelo contrário, o que aconteceu? A propaganda política foi num nível muito baixo e irritante, com troca de acusações de ambas as partes, como que um candidato tentando incriminar o outro candidato, tentando responsabilizar por todas as irregularidades que acontecem no meio político nacional. Não é surpresa para nenhum brasileiro que lê jornais, revistas e assiste os telejornais, que em todos os partidos existem pessoas que usufruem de má fé e de forma criminosa do dinheiro público. Se nós voltarmos no passado, não muito distante, podemos perceber um caso bem recente aí, que terminou o julgamento, o mensalão. O que era o mensalão? O mensalão era um dinheiro desviado aí dos Correios e de outros órgãos públicos, e que vinha sendo feito por pessoas que participavam dos governos após o governo militar. Quando o Roberto Jefferson
percebeu que tinha ficado sozinho com a batata quente do mensalão na mão dele, resolveu denunciar o mensalão. Começa então, no governo Lula, as denúncias de que seria o mensalão do PT. Se a gente pegar quem foram os réus no mensalão, vai notar que tem vários partidos, inclusive o Roberto Jefferson, que era o chefe, comandante na época do mensalão, e que era do Partido Trabalhista Brasileiro. Foi Pedro Henry, enfim, e tinha algumas pessoas que também são do Partido dos Trabalhadores e que justamente pela primeira vez no país o Supremo Tribunal de Justiça fez cumprir a ordem e a lei e colocou os réus na cadeia. O que não aconteceu anteriormente, quando o governo era Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, era o José Sarney, do PMDB, e que teve o mensalão do DEM, que nem foi apurado, o mensalão do PSDB, que também não foi apurado, e por isso não deu toda essa repercussão que deu o mensalão, onde qualificaram como mensalão do PT, mas que são vários os partidos que participaram. Não obstante, surge o escândalo da Petrobras. Escândalo esse, que ele é muito maior o escândalo que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. O povo esqueceu muito fácil que esse escândalo da Petrobras, e que vinha muito grande na época do governo PSDB, a plataforma, a maior produtora de petróleo do país, ela foi afundada no governo Fernando Henrique Cardoso, que é muito maior do que esse desvio que está sendo apurado e vai ser apurado de dinheiro da Petrobras. A P34, que era a segunda maior produtora na época, eles estavam afundando a P34. Não sei se os senhores se lembram, mas a plataforma começou a tombar em alto mar. Qual era o motivo? Esvaziamento de um lado da plataforma, estavam tirando a água, e aí a plataforma foi tombando do outro lado. Quando a cúpula do PT avisou que ia tornar público que o governo do PSDB estava afundando a segunda plataforma para dar prejuízo para a nação, foi rebombeado a água e equilibrado novamente a plataforma. E isso os veículos de comunicação não comentavam. Deram a manchete e depois foram falar de outras coisas. Não fizeram com a mesma intensidade as repercussões que dá quando a notícia envolve ou o governo, dentro do governo do PT, ou alguém que faz parte do PT. Então mostra nitidamente a imprensa tendenciosa. Se não, vejamos, a revista Veja, ela é da Rede Globo. Ela faz um papel para a Rede Globo. Como a Rede Globo está quebrando, e todo mundo sabe disso, que inclusive as telenovelas da Rede Globo já perdeu uma audiência enorme, então a Globo está se endividando cada vez mais. E nisso, a Veja lança lá aquela matéria que Lula e Dilma sabiam do escândalo da Petrobras.
Mas o povo não percebeu que quando Lula saiu candidato à reeleição, a Veja já deveria saber disso. E não fez nenhuma denúncia. Quando lançou a Dilma candidata à presidência, por que não disse que o dinheiro da Petrobras ia eleger a Dilma, como ela falou agora? E isso causou uma revolta tão grande que aquela manifestação da União da Juventude foi um recado para o que estava acontecendo nos deslizes da campanha política. Tamanha é as coisas que acontecem que a gente fica até pasmado. Num debate do primeiro turno, o candidato Aécio Neves, ele disse que todos os partidos pequenos eram partidos de aluguéis, o que foi rebatido com veemência pelo candidato Levi Fidelis. Terminado a apuração do primeiro turno, com a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, o que aconteceu? Todos os partidos, chamados por Aécio de partidos de aluguéis, foram apoiar o Aécio. Não ficou estranho isso aí? Quando um candidato acusa todos, mais de 10 partidos, de partido de aluguel, e de repente esses mesmos partidos acusados vêm apoiar o presidente. Será que eles foram alugados pelo candidato Aécio Neves? Quando a Marina Silva desacatou Aécio Neves, mostrando uma série de irregularidades, e depois vai lá apoiar o Aécio Neves e receber beijinho na mão. Não é estranho tudo isso? E como que fica na cabeça do eleitor quando há uma disputa ferrenha, ferro e fogo, custe o que custar, pela ânsia de chegar ao poder, quando a democracia deveria ser utilizada para mostrar como que melhora a situação do povo. Eu não estou aqui dizendo quem era o melhor candidato para ser presidente da República. Estou dizendo a baixaria. Tanto que o TSE interviu na baixaria, tanto contra Aécio Neves quanto a Dilma Rousseff. Também é verdade que a CNBB chamou os dois candidatos e dizia, viu, isso aqui não é mais campanha política. Quem viu o debate sobre desenvolvimento, crescimento e melhoramento da nossa sociedade? Nenhum de nós vimos. Onde ia, era chamar um de mentiroso, era falando coisas absurdas. Então isso é muito estarrecedor para nós cidadãos. E eu quero dizer mais. Chegar ao ponto inaceitável de que hoje nas redes sociais se faça um gráfico demarcatório discriminando o povo do Norte e do Nordeste. Quando, na verdade, se o povo do Sul e do Sudeste é um povo mais desenvolvido, porque explorou e usou da mão de obra do Norte e do Nordeste. Quem construiu São Paulo foi os nordestinos. E a maior parte da população de São Paulo é nordestina. E Aécio Neves ganhou em São Paulo. O governador de São Paulo é Geraldo Alckmin. Então tem um povo da nossa sociedade que não sabe usar o veículo de comunicação que é a internet e não sabe nem o que está falando, porque não conhece o nosso direito democrático de votar. Ninguém é dono do voto, e aí fica jogando
um cidadão contra outro cidadão. Tudo responsabilidade do baixo nível da campanha dos dois candidatos que fez quase nascer uma guerra civil no país. É só os senhores prestar atenção naquilo lá para ver quanto que ficou perigoso se discutir política na rua, no bar, com a família. A gente tem informação que famílias dividiram, de perder a amizade entre familiares. Os melhores amigos perderam as amizades. Espera aí, não é democracia? Nós não estamos num país em que nós temos a liberdade de ir e vir, temos a liberdade de expressar aquilo que sentimos, aquilo que queremos. É muito triste a gente ter visto isso aqui. E para terminar, senhor presidente, eu espero que a presidente Dilma dê continuidade aos projetos que estão sendo bons para o país e que corte aqueles que não deram certo, porque na vida da gente, nem tudo aquilo que a gente pensa é bom e dá certo, mas a gente é suficiente a parar com aquilo que está dando errado e tocar um projeto que é bom para a gente, para a nossa família, e que a presidente Dilma faça isso, e que olhe mais para o nosso povo. Tem que refletir muito, e não é só, senhor presidente, me dá mais um minuto, e não é só pensando de que a Dilma Rousseff ganhou a eleição, e que o Aécio Neves perdeu a eleição. É perceber que, se a coisa não melhorar, nem PT, nem PSDB vai ter frutos num futuro muito próximo. E que isso não estenda para os municípios e para as capitais. Muito obrigado, senhor. A palavra continua livre. Senhor presidente, aqui da minha mesa, gostaria de, se fosse possível, olhar os trâmites normais da casa. E nós que estamos vivendo a plenitude da democracia aí, e nós 9 vereadores pleiteamos recursos a níveis estadual e a nível federal, onde muitos desses nossos projetos, nessas nossas reivindicações foram acolhidas por intercessões de deputados, mas que quem concedeu muitas emendas aí, a origem é o governo federal. Então gostaria que o senhor, com uma das prerrogativas, enviasse uma mensagem de congratulações pela vitória da presidente Dilma e que ela não esqueça os municípios pequenos, mesmo onde ela não venceu, que é o caso de Itaberá. Que nós temos aqui em andamento inúmeros, dezenas de projetos federais, alguns com 30% de conclusão, outros 50%, outros aí até o meio do ano aí vão estar prontos aí. Muitas obras vão estar prontas, muitas obras de interesse muito grande da população, obras ligadas à saúde, principalmente, com ampliações, com construções. Então, eu falo isso, acho, para que a gente vai ter dias difíceis aí, o ano que vem é um ano que daí está acomodado o governo do Estado, que é seu primeiro ano de retorno aí de uma reeleição, como também o governo federal, com todas as situações adversas aí de uma política econômica que está aí prejudicando todos os países em desenvolvimento e aqueles do terceiro mundo. Então, que ela, se tiver que, como nosso emissário do PT aqui na Câmara, com muita categoria, com muita
competência, nosso amigo Serrinha disse, se ela tiver que cortar, abortar algum projeto, que não seja esses que são voltados diretamente à população dos municípios mais pobres do país, mesmo onde ela perdeu, e que ela avance em seus projetos sociais, porque o povo brasileiro, com todas as suas dificuldades, com todos os seus percalços, tem uma coisa que ele guarda no coração e ele paga do jeito que pode. Ele paga com gratidão. Então, eu estou bem à vontade para dizer isso. E nosso dever aqui como vereador é cuidar das coisas aqui do nosso município, fiscalizar o prefeito, ajudar o prefeito e auxiliar em recursos. E esses recursos nós temos que ir quase que em 90% até o governo federal. E nós vamos ter 2 anos ainda, o ano que vem, de mandato, com esses novos governos, que vão ser cruciais aí, mas que tenho certeza que pela primeira palavra que eu vi ontem após ela ter sido declarada vencedora das eleições, foi que ela quer diálogo, ela quer participação de outros partidos, da sociedade civil, e ela está mostrando um pouco de humildade, talvez muito importante, porque não é um Brasil desunido com 51 por 48, 52 por 48. São ideias diferentes, mas que nada pode ferir, macular a democracia que nós temos. Então, que ela seja muito feliz no seu segundo mandato e que ela jamais esqueça dos municípios pequenos de qualquer parte do Brasil onde estamos inseridos. E para encerrar, senhor presidente, gostaria de pedir aos nobres colegas que também, por ato falho de minha parte, deixei de comparecer na quarta-feira aqui para dar o voto favorável das comissões aos projetos, inclusive 2 projetos de minha autoria. Eu vou pedir para os colegas, porque nessa semana, agora passado o turbilhão de eleições e tal, a normalidade está voltando, que se aprecie então e se dê os votos nas comissões a esses projetos que estão na Câmara e outros, inclusive, de interesse da municipalidade também. Obrigado. A palavra continua livre. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Eu gostaria de fazer um posicionamento meu sobre o vereador Antônio Camargo. Eu acho que ele está coberto de razão sobre o debate dos candidatos. Eu acho que eles teria que mais mostrar trabalho do que briga. Ele estava no ringue. Então, eu sendo PSDB, a gente fica chateado, o candidato também da gente, que não tinha proposta, como a Dilma não teve proposta. Mas espera que ela já venceu pela maioria do povo, que Deus ilumine ela, que faça um bom trabalho, porque não é o AES que vai sofrer se ela for um bom trabalho, é a população que vai sofrer. Então, já que ela teve a maioria dos votos aqui, cuide bem do nosso Brasil, para a nossa população não sofrer. Também, falando nordestino, a gente fica chateado. Eu tenho uma nora que mora nos Estados Unidos, e ela é nordestina. E ela entrou nas redes sociais e me comunicando comigo que muitas pessoas fizeram pouco causa da pessoa dela. Eu acho que isso também é falta de respeito, porque o pessoal de cima lá, nordestino, do Arto lá, eles são seres humanos igualzinho a nós. Ela saiu do norte lá, faz 8 anos que está nos Estados Unidos, para dar o seu sustento. Eu acho que se ela quisesse viver de Bolsa Família, como muitos falam, ela estaria lá. Então a gente fica muito nisso aí, fica chateado, porque são pessoas que não, no meu ponto de vista, não tem o pessoal lá em cima como ser humano. E nós somos todos irmãos, então não importa que raça seja, mas somos todos iguais. Eu acho que temos que respeitar a democracia e bola para frente. Daqui 4 anos tem eleição de novo. Você vai ser PSDB, ou vai ser PMDB, o PT, o DEM, vamos escolher uma pessoa. Em 4 anos temos eleição.
Também gostaria de comentar sobre a indicação número 110, que eu fiz, sobre a marmita para o funcionário, o porquê. A gente vem sendo cobrado de vários funcionários lá da garagem, e às vezes de outros setores. O que acontece? Tem vezes que chega cedo na garagem para trabalhar, e o itinerário é outro lugar que vão. Até voltar na casa, fazer o almoço, pegar, demora muito. Então, para eles mesmo é difícil. E já que tem a diária para os motoristas que saem fora da cidade, eu acho que quem está fora da cidade vai para a zona rural tem o mesmo direito. Espero que o prefeito olhe com carinho, que ajude os funcionários. São poucos funcionários, não são muitos, e são muito gratificantes. Tenho certeza que vai ser de grande agrado. Também gostaria de deixar, pela minha parte, uma reunião que tivemos hoje ao senhor prefeito, menos preocupado, que foi feita uma prova seletiva, vai aproveitar os nossos funcionários o máximo possível da saúde. Também está contratando uma empresa por 6 meses, que deve falar o nome, que poderá ser a Facilimp, para que seja aproveitado o mesmo funcionário. Então, espero que tudo dê certo para o nosso funcionário da saúde, não fique na mão, que é muito difícil o emprego hoje. Então, espero que, se Deus quiser, tudo dê certo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a Deus e a todos os presentes e declaro encerrada a presente sessão.